Bom dia, tudo bem? Eu vou passar a próxima meia hora levando vocês para uma jornada pelo conceito de Fabrics. Vou falar basicamente sobre a instalação de Fabrics, como escalar as Fabrics, as diferentes características dos Fabrics e assim por diante. Eu vou basicamente terminar essa apresentação com um caso de uso para o conceito de Fabrics. É um caso que vai contextualizar aquilo que eu vou falar do ponto de vista do conceito de Fabrics. Para começar essa jornada, vamos lá, primeiro slide. É um dos poucos slides que eu tenho, mas a ideia é contextualizar o que eu vou apresentar, né? A gente sabe que temos Wi-Fi onipresente, uma série de dispositivos de internet das coisas. Até 2023, eu li que se espera que haja mais de 16 bilhões de dispositivos de internet das coisas. Alguns desses dispositivos vão ser wireless, com base em Wi-Fi, e muitos outros vão estar conectados por cabo também. E do lado direito temos ali nuvem e modelos híbridos. Então, a jornada pela qual acompanharei vocês vai refletir essas tendências aí. Vamos começar. O que é Fabric? A natureza da Fabric é essencialmente como o servidor, clientes, nome que seja, como esses participantes se conectam e como eles se comunicam e usando o software. A gente está tentando cumprir requisitos do ponto de vista de infraestrutura, incluindo agilidade, por exemplo. A agilidade é serviço rápido, né? A disponibilidade, número 2. Eu não acho que a gente precisa insistir. A disponibilidade tem que ser um ponto pacífico. Segurança também é ponto pacífico. Não vamos falar de segurança, porque isso aí é o que se espera que tenha, né? Disponibilidade, segurança, isso é ponto de partida, é básico. Escalabilidade. A escalabilidade nos leva ao fato de que eu posso querer começar pequeno, crescer e chegar na escala hiper. E isso é exatamente a jornada pela qual levarei vocês. Vou começar com uma Fabric pequena e avançar. E aí nós vamos tentar entender que há características específicas com diferentes tipos de Fabric que levarão à decisão de onde colocar esses Fabrics. E aí falaremos então dos casos de uso para diferentes Fabrics. Bom, existem muitos Fabrics. Nós podemos sempre discutir o que é exatamente o conceito do Fabric. MCT, MLEC. É um Fabric? Muitas pessoas aqui podem dizer, não, não é um Fabric. Acho que é. E acho que eu consigo provar isso para vocês. Depois, nós passamos para algo mais específico, como tecnologias para data center, como Trill, Voradil, algumas implementações específicas de fornecedores. E aí passamos a ter outros tipos de Fabric, com base no PB. E outras extensões, que nós chamamos de Fabric Connect. Em resumo, basicamente, a gente diferencia de acordo com os dados, mas eu quero fazer um exemplo de uso e explicar que tipo de Fabric vai ser ideal para cada situação. Aqui nós temos como o primeiro, como um MCT Constructs, o MPLS pode ser considerado uma tecnologia de Fabric. A gente fala de VPLS, por exemplo, que basicamente tem a ver com aquele que é a próxima categoria, IP Fabric. Existem vários Fabrics. Não consigo nem cobrir todos, existem alguns que são muito mais específicos. O que eu quero dizer aqui é que
Existem diferentes tecnologias de Fabric com suas características, ou seja, os usos serão diferentes de acordo com a tecnologia. Vamos começar a definir. Eu acho que já abordei isso mais ou menos no slide anterior, dizendo que nós temos a construção do MLeg, ou como você chama. Depois você vai para um próximo. Aí você tem uma outra arquitetura, Spine Leaf. Você pode começar isso de uma forma horizontal, tendo mais leaves, ou seja, mais folhas. Vai depender de quantas portas você tem nesse spine, nessa coluna. Se você quiser uma coisa mais vertical, você pode usar uma super espinha, né? Colocando uma camada a mais. Ou seja, essa expansão pode ser horizontal ou vertical. Esses são alguns tipos de fabric. Vejam do lado esquerdo. Essa é um fabric de camada 2. Nós vemos isso, por exemplo, aplicações em glots, batch cloud, pela sua característica, diferente das fabrics baseadas em IP. Depois vamos para o Fabric Connect. Eu resumo isso dizendo que é um fabric que tem um plano AS-IS, baseado com SPB, SPBM, que é usada basicamente para transporte. Não vou entrar em todos os detalhes técnicos de cada tipo, mas esses são os fabrics que a gente pode usar e que eu gostaria de citar para entenderem melhor a minha apresentação. E eu, quando der os exemplos, vou usar algumas dessas estruturas. Onde começamos? Bom, existem vários fatores importantes quando nós começamos a implantar um fabric. Começamos a analisar, basicamente, o seu desenho lógico, as aplicações, porque, basicamente, ele vai gerar toda a estrutura de transporte como se você fizesse um encanamento. Também precisamos ver os modelos de virtualização para os servidores. Vou trabalhar com que tipo de hardware, podemos usar VXLAN. Tudo isso vai determinar de uma forma ou outra como vai ser esse design, esse projeto lógico. Depois temos que pensar nos aspectos físicos, o número de hosts, quantas conexões. E aí nós podemos ver como escalonar e ampliar esse fabric ao longo do tempo. Também uma super assinatura, né, um super subscription. Isso tem a ver com o meu exemplo anterior, em que temos que ver esse Edge Cloud, Deep Edge, e ver se ele já está definido para 5G, por exemplo, porque também existem requisitos e características específicas, porque tem que ter alta conectividade, baixa latência, etc. Nós precisamos ter um tipo específico de fabric para conseguir atingir esses objetivos. Não dá para fazer isso de acordo com o seu nível de subscription. E nós temos também a questão da conectividade externa, vou usar DCI, quais são as funções necessárias, etc. Essa é uma lista geral de alguns pontos a serem considerados e alguns aspectos que você precisa pensar. Bom, aí passamos para a parte de automação. Na apresentação anterior, foi boa nesse sentido. Mencionou a questão da automação e também do erro humano. Quando nós começamos a configurar algo, sempre existe a possibilidade de cometer um erro, fazer algum problema de configuração. É importante garantir essa parte de automação. Aí nós vamos começar a discutir não somente da automação da rede, mas também pensar sobre a integração e a integração da automação nos processos de negócios. Ou seja, começamos a falar sobre automação entre domínios. Se eu tiver, por exemplo,
uma rede, eu posso ter uma conexão lenta, posso estar com um problema na rede, posso usar ali um servidor, posso fazer algum tipo de ação de remediação, ou posso retirar algo para poder fazer uma análise do tráfego. Então, tentamos não só corrigir o problema, mas também entender qual a sua associação com aplicações que poderiam resolver o problema e ver quais são as conexões que existem para poder chegar ao fundo do problema. Ou seja, analisamos não somente do ponto de vista de automação, mas também da questão de aplicação aos processos de negócio. Também falei um pouco sobre a questão de visibilidade e a parte de analytics. Como nós começamos a construir um Fabric? Isso volta àquele exemplo que eu dei da menor Fabric possível. Começamos, então, com 2 nós, pode ser um pequeno data center, podem ter vários locais, e aí eu começo a agregar vários desses conjuntos de 2 nós. Essa é uma arquitetura que você vai fazer um escalonamento para fora, você vai ampliando, scale out. Posso ter as minhas funções de gateway também conectadas aqui sem limitação. Posso ter também redundâncias. Com isso, nós passamos a ter um pequeno Fabric com uma função de gateway. Tudo isso está incluído dentro desses pequenos conjuntos. O próximo poderia passar por uma arquitetura de estágio 3 clause, em que você tem a spin em cima e depois as folhas, o spine and leaf, e depois você tem aquelas folhas de baixo. Sempre nós temos que pensar nessa questão de como que nós podemos ampliar. Então, se for fazer um scale out horizontalmente, quantas folhas eu posso ter? Isso vai depender também do número de espinhas, depender do número de pontos que eu tenho, de portas que eu tenho. Para resolver esse tipo de desafio, seria passar para uma arquitetura em que você tem clause de 5 estágios. Você tem uma super espinha que permitiria ter esses pods clause em 3 estágios. E aí ele fica conectado com algo que seria uma super espinha. A parte de baixo das folhas pode ser compartilhado com qualquer um desses clauses. Um outro ponto importante é o oversubscription, quando você tem uma estrutura como essa, porque você tem que ver se realmente tem que levar em consideração a oversubscription já desde a fase de projeto. Voltando à parte de underlay e overlay. Podemos usar várias opções de acordo com a preferência, com as características que você julga que são melhores e os resultados que vão ser melhores de acordo com os protocolos. E tem a parte do Overlay Network. Na minha introdução, eu estava falando um pouquinho sobre essa questão do overlay, que tipo de estrutura eu quero ter, como que vai ser essa conectividade. Eu posso ter para essas redes verticais. Então, nós temos aqui uma implementação sem um controlador, você tem um VXLAN, e aí todos os pontos, os endpoints, eles são baseados em hardware. É possível ter extensões nas camadas 2 e 3. E aqui nessa outra opção, você pode ter uma rede virtual e desta vez baseada no controlador. Aí, nesse caso, a Fabric só oferece o transporte IP. E os túneis VXLAN e os pontos são aqueles que têm o software BTEX. Essa é a diferença. Vai depender da necessidade de cada aplicação.
Temos sempre os mesmos serviços, 2 VLAN, e isso é o que permite a conectividade através dessas fabrics. Eu mencionei também os 4 tipos de fabrics. Não sei se lembra daqueles tipos que eu mostrei. O mais da direita é um que tinha Fabric Connect. Essa é uma abordagem interessante, o tipo de fabric, porque é claro que envolve alguns desafios com o Fabric IP. Você pode buscar as coisas com base num endereço IP, pode implementar ACS. No caso do Fabric baseado em IP, você pode fazer um provisionamento manual, fazer um posicionamento hop by hop. Então, esse é o status quo. Nós podemos ter uma hipersegmentação. Em resumo, do ponto de vista de serviço, mesmo que eu tenha vários hops entre uma coisa e outra, então, por exemplo, aqui um servidor para um segurança por vídeo, se eu estiver fazendo uma busca, estiver determinando qual é o caminho para um serviço, eu vou fazer um único hop. Você tem dispositivos no Fabric que são totalmente transparentes. Isso se deve à natureza do SBPMs, devido ao encapsulamento, da forma com que são montados. É um Fabric interessante quando nós pensamos em hipersegmentação, por exemplo. Existem alguns usos específicos para esse tipo de Fabric. A automação sempre é feito em Backbone Edge, onde nós temos uns pontos de conexão para os seus serviços. Isso levanta uma outra questão. E os aspectos de segurança? Eis aqui um exemplo de um dispositivo da internet das coisas. Aqui nós temos uma aplicação da internet das coisas. Nós temos esses dispositivos conectados e supondo que um deles desapareça dessa zona, por assim dizer, isso automaticamente vai deletar aquela aplicação ou aquele dispositivo dessa zona. O mesmo se aplica se nós tivermos mudanças. Então, vamos supor um dispositivo de IoT que foi alterado dentro desse Fabric. Claro, aqui estou falando de uma maneira geral, nós temos que ter todo um controle para controlar todos os dispositivos associados. Mas aqui volto àquele exemplo da rede. É o que chamamos de stealth network, como se ela estivesse disfarçada. Eu vou dar um exemplo agora associado à automação. É importante saber que quando nós começamos a ver cada vez mais dispositivos conectados, como eu mostrei no meu primeiro slide, a automação nas bordas, no Edge, é cada vez mais importante. Existem mecanismos específicos, como, por exemplo, o Fabric Attach. Isso é padrão. Com isso, nós podemos ter câmeras de segurança, pontos de acesso, interruptores, vários tipos de dispositivos que estão conectados, formando esse Fabric. Sem a intervenção humana, você não precisa configurar nada, porque basicamente você configura pontos de conexão com base em critérios específicos. E aí você tem a parte de segurança utilizando as tecnologias de controle. A automação tem que ser algo de ponta a ponta. Não podemos automatizar só um pedaço. E isso é coberto com o Fabric Attach para um tipo de Fabric específico. Vamos falar agora mais sobre a automação. É aqui que nós falamos da automação para os Fabrics que eu rapidamente mencionei.
Existe um problema que estamos tentando resolver. O provisionamento da rede é lento, é complexo, exige muito tempo e está sujeito a erros, como eu já tinha mencionado. Bom, eu também, outras apresentações também mencionaram o mesmo. É isso que nós queremos resolver. Nós temos a virtualização, a infraestrutura do Hyperconvert, do administrador, do servidor, etc. No lado, o cara da esquerda conversa com o cara da direita e vocês tentam criar o que eu chamo de encanamento, né? Você basicamente conecta as interfaces, os VLANs, enfim, diversos aspectos da rede mesmo. Pode demorar dias, semanas para fazer esse provisionamento. A gente se conversa e vai trabalhando. Esse é o problema que a gente quer resolver. Como a gente pode fazer isso? Nós vamos fazer isso com algo chamado com EFA. Teremos uma parte central, que é essa automação extrema do Fabric. É a interface básica do ponto de vista do administrador da rede e também do administrador do servidor, que eles vão começar a orquestrar as coisas. Nós automatizamos a configuração não somente da infraestrutura, mas também dos serviços. Nós temos uma única aplicação, então aqueles do lado esquerdo se conversam para conseguir implementar. Com isso, nós podemos passar no uso do exemplo da Extreme. Aqui, o que é esse tipo, o que é essa aplicação, Extreme Fabric Automation? Ele já dá uma automação desde o dia 0. O dia 0 é a automação da infraestrutura e o dia 1, a parte da automação dos pontos de conexão, etc. Ele pode envolver diversas topologias. Eu mencionei, por exemplo, vários tipos, aqueles exemplos que eu dei no começo, com topologia close de 3 estágios, 5 estágios, etc. Eles podem dar suporte para todas as outras topologias. Nós temos também uma arquitetura on-box ou off-box. O que isso significa? O on-box ele fica no VM, TPVM, no próprio switch. Se eu fosse fazer uma automação para uma certa aplicação no próprio Fabric, eu não precisaria ter uma rede computadorizada extra, porque ele já ia ter os boxes. Eu já ia ter um computador rodando. Então, eu teria um Fabric de 2 nós, e se eu precisasse de um computador dedicado para aquilo, para poder fazer a automação, por exemplo, ou a parte de infraestrutura, eu, claro, teria que ter um excedente ali de computador para o Fabric usando TPVM ou algo que fosse cuidar do hardware. Temos outros serviços para que haja múltiplas possibilidades. Aí passamos para as capacidades expandidas, com integração de parceiros no ecossistema, diferentes processos de validação dentro da mesma Fabric, coisas do tipo. Para contextualizar um pouquinho isso aqui, eu vou aqui usar um exemplo de uma Fabric pequena. Temos aqui o hardware, as folhas que estão ligadas por cabo, como um construto MCP. Basicamente, o próximo passo é ligar as folhas à espinha, através de conexões por cabo. Aí passa-se o controle da rede de gestão.
E aí você vai ter o seu EFA, a sua fábrica automatizada, e aí você passa para essa aplicação aqui em cima. Você basicamente tem um comando que você cria a Fabric, define então fábrica 1, ou Fabric 1, fase 3, e o tamanho do close, e assim por diante. Você define as espinhas, esse tronco e as folhas para uma dada topologia. E aí você passa então a configuração da Fabric. Com esse comando eu criei o meu underlay de IP. Pode chamar como quiser, é o underlay do IP. O Fabric está totalmente orquestrado e provisionado para esse tipo de aplicação. O próximo passo é, agora eu já cuidei desse encanamento, que eu chamo, né? Eu vou agora passar para o provisionamento. A gente tem 2 comandos para determinar porta, velocidade, VLAN, grupo, etc, etc. Como eu falei, você tem uma única aplicação que vai fornecer apoio on-box, off-box, para poder criar o underlay e também todo o overlay, além do provisionamento necessário. Dá uma imagem geral aqui do mesmo raciocínio, o EFA, fornecendo ou dando a capacidade de se comunicar com outra aplicação. Pode ser uma aplicação interna, pode ser uma aplicação terceirizada, de um fornecedor terceirizado, o que você quiser. Temos então microserviços que representam a integração a vários tipos de plataforma. Pode escolher qual for. E aí temos o API abaixo, aqui eu chamo de SU do diagrama. E aí temos o alicerce, né? Os serviços de Fabric em si, né? A partir do ponto de vista do VLAN e de outros. Os serviços. E aí você tem o serviço de tenant também, aqui nos pontos de adesão da própria Fabric. Como vocês podem ter concluído, eu tentei usar um caso para ilustrar com 5G, mas hoje, se a gente analisa 4G, só há poucos grandes data centers prontos. Quando chegar ao 5G, teremos milhares de micro data centers, ou seja, cada localização dessa vai ter um pequeno data center, ou seja, cada um desses pontos terá uma Fabric instalada nesse micro data center. E aí a gente remonta aquilo que eu falei no começo, a automação. A automação é fundamental. Quando você tem milhares de data centers, micro data centers, a automação é fundamental. Eu também apontei que há diferentes características para as diferentes Fabrics. Depende se você está atuando na nuvem ou em outros pontos do ecossistema. E o construto é que vai dar essas características dependendo do espaço em que você está atuando. Isso tudo vai impactar atualmente conectividade, baixa latência, etc. Eu aludi, de certa forma, a esse caso de uso. E a gente deu uma olhada aí nas vários tipos de fábrica, ou de Fabric, mas é importante enfatizar que quando chegar ao 5G, o cenário vai mudar bastante. Esse aqui é meu slide de resumo, que sintetiza a apresentação em alguns pontos, né, que são os seguintes. Essa é a única solução de Fabric com automação embutida, é a única do mercado. É plug and play, ou seja, basicamente você liga, e eu mostrei no slide como isso funciona de maneira quase automática, e fornece um provisionamento confiável e dá paz de espírito ao operador. Tem aqui uma frase, uma citação da Gartner, que é interessante, porque diz o seguinte: 70% das tarefas da internet são desempenhadas manualmente,
que aumenta tempo, custo e probabilidade de erro, além de reduzir a flexibilidade. E a recomendação é justamente introduzir automação, etc, etc, etc. Então, com isso, isso conclui a apresentação sobre essa jornada pelo conceito de Fabric. Muito obrigado. No questions? No question. Okay, thank you.